Por exemplo, quando a gente olha, né, esse quadro, né, vamos olhar esse quadro aqui. A gente tem aqui ó, itens entregues, né, lembrando que a gente sempre lê o quadro, né, da direita para a esquerda. Esse é um quadro de uma equipe de desenvolvimento de software. Então, tem aqui itens entregues, tem uma coluna revisão, né, do PO, tem uma coluna de validação, tem uma coluna aguardando validação, uma coluna de trabalho e uma coluna aqui de backlog, né? Aqui está sprint backlog. Então, né, vamos supor que é uma equipe Scrum, né, que tem aí um backlog do sprint, tem trabalhos sendo feitos e tem coisas ali que estão entregues. Quando a gente olha, né, para o trabalho em progresso, que é essa área azul, o que que chama a atenção de vocês aí? Deem uma olhada aqui. O que que chama a atenção de vocês? Coloquem para mim no chat. Ou se quiserem falar também, fica à vontade. Ó, a Aline comentou. Nossa, quanta coisa ao mesmo tempo. Que mais? Ó, aguardando validação com muitos itens acumulados. Então a gente vê aqui, né, essa item aqui é um acúmulo, né, de trabalho aqui, né, que a gente pode fazer uma análise. A quantidade de cards, né, tudo que está em andamento. Quantidade de transferência de trabalho, gargalo na etapa de fila. Tá, a gente já falou, tá? Então tem gargalo aqui, né? O gargalo está aqui nessa etapa, né, de aguardando validação aqui. O que mais? Que mais aí? Que mais que vocês? Tem mais três coisas aqui, três informações aí. Ó, a Karine trouxe ali, ó, itens envelhecendo na etapa do PO. Então aqui na etapa do PO tem um com 13 dias, 11 dias, 10 dias. O PO não está revisando nada. Não sabemos. Ele não está agora, né? Não tem carinha aqui de ninguém, né? Não tá. A idade dos itens, ó, a Tatiana trouxe. Então, o que que a gente. Quais itens que estão. O que que. Quais são os itens que chamam a atenção de vocês aí na idade dos itens em progresso? Então, esses numerozinhos que estão nos cartões é quanto tempo ele está do progresso, desde que ele começou aqui nesse ponto verde. Quais chamam a atenção de vocês aí? Ó, a gente tem aqui um 14, né? Um com 13, são os dois aqui com mais tempo. Então, mas será que é muito tempo? Será que é pouco tempo? É, como é que a gente vai saber? Como é que a gente sabe se é muito ou pouco tempo? Itens acima de 7. Ó, mas, então, da onde a gente tirou o 7? Né? O 7 é muito? É pouco? 14 é muito? Então, essa é uma dúvida que surge muito, né? Qual é o tempo certo? Né? Então, a gente vai explorar isso. Então, essa é uma informação. A gente consegue saber que esses aqui são os dois com mais tempo. Mas se é muito tempo ou pouco tempo, a gente não sabe exatamente, né? A gente ainda não sabe. O que que a gente tem também? Tem um item bloqueado aqui, né, que está aqui fazendo, tá? Então essas são as informações que a gente tem quando a gente olha para o progresso. Quando a gente olha, né, para os itens entregues aqui, né, essa coluna aqui, o que que chama a atenção aqui de vocês? Ó, um item com 25 dias, ó, demorou 25 dias. Então ele chama atenção. Por quê? Porque, pô, ele foi muito acima dos outros, né? Então, quando a gente olha, pô, tem um com 10, 15, 12, pô, 25, ele destoa muito, né? Ele é o que mais levou tempo. Então, o que que a gente pode fazer, né, com esse item? Então, beleza, ele tem ali o número, eu sei que levou 25 dias. E aí, o que que eu faço com isso? Né, então, por exemplo, né, os itens com mais tempo em progresso, geralmente uma recomendação é que a gente leve eles para discussão, né, na retrospectiva, né, ou na Service Delivery Review, se você, né, usa a nomenclatura mais orientada ao Kanban. Mas basicamente naquele momento, né, que você para, né, você vai analisar aqueles itens que mais levaram tempo, né? Igual a Karine colocou ali no chat, que são a análise dos outliers, né? O outlier é algo fora do comum, né? Um fora da curva, aquele que se destaca. Então, o 25 aquele se destaca,
né? Mas a gente vai ter algumas, a gente consegue, aqui talvez fica mais, a gente tem que ficar olhando, mas dá para ver isso graficamente também. Então tem duas coisas, né? Só que o 25 aqui já acabou, né? Tá certo? Ele já foi, já terminou. A gente não dá mais para fazer nada com ele, só dá para aprender por que que ele levou 25. Então, geralmente, a pergunta que eu recomendo muito, né, quando a gente vai fazer retrospectiva, eu analisaria esse item, né, principalmente. E eu gosto de fazer uma única pergunta, tá? Na verdade, são duas. A primeira é, vamos entender o que aconteceu com ele, né? Ou seja, mas sem julgamento, né? O que que é errado, tá? E aqui, quando a gente fala de métrica, o que que é um jeito errado de usar essa métrica? É você que chegar lá na equipe e falar, quem foi? Pô, mas quem que demorou tanto isso aí? Nossa, que absurdo, 25 dias. Isso não, é uma vergonha. Tipo, esse é o jeito errado, né? Aí o pessoal vai falar, caramba, pô, botamos uma métrica ali, agora é, pô, vai ser um muro do chicote, né? A métrica, ela deve servir para você refletir, né? Para melhorar o processo. Se você já vai nessa linha de tentar achar o culpado, pô, aí vai dar ruim, tá? O pessoal vai começar a manipular a métrica e aí você perde uma boa métrica. Então, geralmente, a análise que eu gosto de fazer, né, quando a gente vai fazer a análise do lead time, aqui já adiantando um pouco até do conteúdo que está mais para frente, mas acho que está dentro do contexto aqui, é dentro da retrospectiva, né, analisar esses itens, né, que mais levaram tempo e fazer duas perguntas. Uma é, pô, o que aconteceu? Então, vamos entender o que aconteceu, qual foi a história ali, se teve algum bloqueio, enfim, vamos entender o que aconteceu. Simplesmente vamos se atentar aos fatos, né, o que aconteceu. Depois que a gente entendeu o que aconteceu, vem a segunda pergunta, que é a mais importante, que gera de fato a melhoria, pois se a gente fosse fazer esse item de novo, né? Se viesse um outro item parecido com esse no próximo planejamento, né? Ele entrasse de novo dentro do nosso fluxo de trabalho, o que que a gente faria de diferente? Se entrasse um outro item parecido com esse no nosso fluxo de trabalho, o que que a gente faria de diferente? Então essa é a pergunta para vocês anotar aí, tá? Então já anota que essa é a pergunta que vale ouro. Tá? E é simples assim, né? Essa conversa, ela tem que ser, e ela é uma conversa, e isso, o que que eu queria trazer aqui também? Não precisa inventar moda, é isso aí, tem que analisar o outlier, né, o item que levou mais tempo e fazer essa reflexão. Se entrar outro de novo, o que que a gente faria diferente? Ou a resposta disso vai ser o que vocês vão implementar de melhoria dentro do fluxo de trabalho da equipe e tentar fazer com que aquilo não aconteça igual de novo, né? Ou seja, errar, beleza, mas errar igual, daí não é interessante, né? É falta de inteligência. Então a gente não quer errar igual, né? Fazer o mesmo erro duas vezes, né? Só que aí eu ainda adiciono mais uma outra pergunta, né? Uma terceira, que aí talvez é a pergunta bônus. E a gente pode fazer assim: existe algum item dentro do fluxo que a gente já está rodando agora, que é parecido com esse cenário que a gente acabou de discutir aqui? Será que esse item com 14 dias aqui não está enfrentando o mesmo problema que a gente enfrentou nesse? Né? Pode ser. Será que esse item que começou a ficar bloqueado aqui não está enfrentando o mesmo problema? Então essa reflexão ela é muito útil, tá? Para a gente entender se já não tem nenhum, né? E aí a gente entra a idade do item em progresso, tá?